Fala galerinha, mais ou menos, Titio Trevas na área mais uma vez, e nessa videoaula eu estou trazendo para vocês a construção do gráfico de setores. É um gráfico que dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, não é tão difícil, mas dá um pouquinho mais de trabalho para fazer. Preste muita atenção porque a gente vai ter que recuperar o conceito de ângulos, mas eu acho que no fim você vai estar bem preparado para fazer a construção, sem precisar de nenhuma ferramenta tecnológica, tá bom? Pegue seu caderno, seu lápis e bons estudos. Bom, meus amigos, então agora vamos começar a entender como é que se constrói o gráfico de setores, que também é chamado de gráfico de pizza. Esse gráfico ele é diagrama circular, ou seja, nós vamos fazer uma circunferência em que os valores de cada categoria estatística representada, ou seja, cada fatia dessa pizza, são proporcionais às respectivas medidas dos ângulos. Então a gente vai precisar lidar com conceitos básicos aí de geometria. E esse conceito é o conceito de ângulo. Já que a gente vai mexer com circunferência, a gente precisa entender essa proporcionalidade dos ângulos de cada fatia de pizza. Então a gente vai ter que achar essa medida que é para poder construir o nosso gráfico de maneira correta. Vamos lá, vamos entender isso? Parece ser um bicho de 7 cabeças, mas não é não. Só é um pouquinho trabalhoso, mas vamos lá. Bom, a gente precisa então dar uma lembrada em questões geométricas para você poder utilizar agora o seguinte. Nós temos aqui uma circunferência, e a circunferência é diferente do círculo, porque o círculo é a junção dessa bordinha que eu coloquei em azul com o interior. E a circunferência é apenas a bordinha, ou seja, ela é vazada, é uma espécie de bambolê. O bambolê, a aliança e o anel são exemplos de circunferência. Já um CD é o exemplo de um círculo, porque ele é preenchido. Tá ok? Então vamos lá. A circunferência, a gente sabe que toda circunferência ela possui no total 360 graus. Isso vai ser importante para a gente agora. Então, o tudão da circunferência, eu guardo essa palavra, tudão, né? O tudão de uma circunferência equivale a 360 graus. Então vamos lá. O que a gente vai precisar definir, a nossa tarefa aqui então, nessa circunferência que a gente vai chamar carinhosamente de pizza, é começar a definir qual é a parte que cabe a cada informação que eu quero transportar aqui para a minha pizza. Então, qual é essa parte aqui? Essa fatia tem esse tamanho, ela é um pouco menor, ela é um pouco maior, a segunda fatia tem aquele tamanho. O nosso desafio então é definir quantos graus eu vou usar nessa primeira parte, quantos graus na segunda, quantos graus na terceira, e quantos graus eu vou usar na última parte, na quinta, na sexta, na sétima, não importa quantas informações que você tem. Se você tiver 10 classes, você vai ter que ter 10 fatias nessa pizza. Mas a pergunta é, qual é o tamanho? Qual é a abertura que eu coloco? Qual é o grau que eu coloco para cada fatia? E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos calcular esses ângulos aí. Vocês devem ter percebido, vou abrir um parênteses aqui agora, que algumas palavras eu não estou utilizando a acentuação. É por causa da fonte que eu escolhi, que quando coloca a letra com acento fica horrível, e aí, como eu sei que você vai entender a palavra, eu ignorei a acentuação. Né? Só estou explicando porque sempre tem alguém que coloca aí nos comentários, né? A aula até que foi boa, a aula mais ou menos, mas a gramática tá horrível, não sabe escrever. Então, é bastante consciente, é problema da fonte, tá legal? E alguém ainda é capaz de falar assim, então muda a fonte. Não. Tá bom assim, eu gostei dessa fonte, vai ficar assim. Então vamos calcular os ângulos. Eu vou te ensinar a calcular os ângulos através de duas maneiras diferentes. Uma maneira vai ser utilizando a frequência simples, e a segunda maneira, a gente vai ver depois, vai ser utilizando a frequência relativa. Por isso que a frequência relativa ela tem aparecido aí nesses slides. Você vai entender o porquê já. Então, eu vou te ensinar dessas duas formas. Uma, talvez, muito mais simples do que a outra, não vai fazer muita diferença, e você vai ficar bastante tranquilo para definir qual é a maneira que você vai usar. Então, vamos lá. Responde essa pergunta para mim, que eu já acabei de te informar. O tudão da circunferência vale quantos graus mesmo? Respondeu certo quem respondeu 360 graus. Beleza. Eu tenho um tudão aqui na minha distribuição, que é a quantidade total de pessoas que eu fiz a pesquisa sobre a idade.
Então eu tenho 30. 30 pessoas para mim é o nosso tudão nesse exemplo, nesse exercício. Não sei se você já conseguiu perceber onde eu quero chegar. Eu preciso fazer a proporcionalidade entre o tudão e o tudinho. Bom, então a gente vai saber que o nosso tudão de 30 pessoas, se eu fosse colocar as 30 pessoas representadas dentro da circunferência, seria a circunferência inteira, ou seja, eu teria 360 graus. Mas aqui na primeira classe não tem 30 pessoas, só tem 11 pessoas. Se 30 pessoas equivalem a 360 graus, 11 pessoas equivalem a quanto? Então eu venho aqui e coloco 11 pessoas equivalem a quanto? É o x da questão. E a gente cai num processo matemático chamado regra de 3 simples, que para resolver isso basta a gente multiplicar cruzado. E multiplicando cruzado nós teremos que 30x é igual a 3.960. Legal? Aí caímos numa equação do primeiro grau, que a maneira mais tranquila de se resolver e de se falar para o aluno didaticamente é deixar a letra de um lado e passar o número para o outro. Então eu terei que x é igual a 3.960 dividido por 30. Fazendo essa conta de divisão, eu chegarei ao resultado de que x vale 132 graus. Então, acabei de descobrir o primeiro ângulo aqui, é um ângulo de 132 graus. Então, 30 pessoas valem 360, 11 valem apenas 132 graus. E nós vamos repetir esse processo da regra de 3 para todos os outros. Na verdade, daqui a pouco você vai ver um macetinho aqui que eu vou te passar, mas deveríamos, em condições normais de temperatura e pressão, repetir este mesmo procedimento para todos eles. Se você fizer isso, vai dar certinho. Quer ver só? Vamos lá para o próximo. O nosso próximo agora é 12 pessoas. Então, vamos lá. Então, eu sei que 30 vale 360, 12 pessoas está para x, multiplicando o cruzado, eu chego a essa informação de 144 graus. E depois eu venho para 4 pessoas, mesmo procedimento. Olha, 30 para 360, 4 está para x, multiplicando o cruzado, eu chego que x é igual a 48. E aí eu também poderia fazer, olha, 2, 30 está para 360, 2 está para x, 30 para 360 e 1 para x. Mas aí vai o raciocínio lógico. O raciocínio lógico ele é muito poderoso nesses momentos e muito interessante da gente poder usar também. Por quê? Porque aqui eu peguei a informação de 4 pessoas, que deu 48 graus. 4 pessoas, 48 graus. Você concorda comigo que 2 pessoas é exatamente a metade de 4? Ora, se eu tenho aqui uma informação que é metade de uma que eu já calculei, o ângulo, é razoável você admitir que o ângulo tem que ser a metade, já que a quantidade foi reduzida pela metade, a angulação também vai ser reduzida pela metade. Então, eu vou dizer que 2 é a metade de 4. E se 2 é a metade de 4, a sua fatia é metade de 48. A sua fatia vai ser 24. Acho que quem tem uma visão um pouquinho mais ampla já percebeu o que eu vou falar sobre o 1. Por quê? Porque o 1 é metade de 2. E se é metade de 2, e se a quantidade de 2 tem um ângulo de 24 graus, a quantidade de 1, que é metade de 2, vai ter um ângulo de 12 graus. A fatia de uma pessoa é de 12 graus. Beleza? Então, eu tenho todos. Calculamos o outro lá, 132 graus, o 11, no slide anterior, e agora calculamos os outros 4. Então, o que a gente tem aqui agora, apenas uma confirmação simples, é os 132 graus lá do 11, mais os 144, mais os 48, mais os 240, mais os 12, tem que dar a circunferência inteira. Por quê? Porque aqui eu já peguei todas as pessoas, e isso tem que dar um total de 360 graus. Pode pegar a sua calculadora aí e ficar à vontade, que isso vai dar 360 graus. Então, quando a gente junta todo mundo, tem que dar uma pizza inteira, cada um com a sua parte proporcional. Beleza? O que a gente tem que fazer agora é colocar esses ângulos na nossa circunferência. Então, só para deixar bastante destacado aqui, 11 pessoas equivale a 132 graus, a 144 e assim sucessivamente. Você já entendeu como é que a gente fez essas contas. Então, vamos lá. Temos a circunferência. Para que você faça as fatias o mais próximo do perfeito, vamos dizer assim, é bom você criar algumas referências na circunferência. Então, eu sei que aqui eu tenho 0 graus, né? Que seria partindo aqui do centro da circunferência, aqui para esse lado eu teria 0 graus. Lá em cima, né, quem aprendeu o ciclo trigonométrico aí,
Aqui em cima eu tenho 90 graus. Aqui desse lado, quantos graus? Meia volta. Se eu parto do zero e chego aqui em meia volta, eu tenho 180 graus. Aqui embaixo, 270. E completando uma volta, nós temos 360 graus. O 0 e o 360 ficam exatamente na mesma posição. Mas ainda assim, eu posso facilitar a minha vida criando mais referências aqui. Então, olha só, vê se você entende o meu raciocínio. De 0 até 90, eu tenho, obviamente, 90 graus. A metade de 90, quantos graus são? 45. Então, eu vou e coloco 45 aqui para criar uma referência. De 90 para 180, eu também tenho 45 graus. Então, quando eu pegar aqui 90 mais 45, eu terei 135 graus. O meu raciocínio vai ser do 180 ao 270, com mais 45, eu terei 225 graus. E aqui do 270 mais 45, eu terei 315 graus. Beleza? Então, eu crio essas referências aqui, que é para eu não me perder, para eu poder colocar esses ângulos aqui. Então, agora lá vou eu. Agora eu vou começar. Olha, comecei aqui do zero, né? Vou fazer com a mesma cor aqui, ó, do número. Eu preciso de 132 graus. Ó, comecei do zero, 45, 90, 135. Ora, 132 é um pouquinho antes. Então, eu vou colocar ele aqui. E pronto, tá feito aí, ó, galera, aqui, ó, essa angulação aqui, 135 graus, e esse aqui é a primeira fatia da nossa pizza, que é a fatia da classe que vai de 17 até 30 anos, beleza? Essa é a primeira fatia. E agora eu preciso colocar 144 graus. O aluno um pouco mais desavisado, ele vai colocar assim, ó, aqui tem 0, 135, opa, 144 tá por aqui. E aí, amiguinho, tu se lascou. E por que que você se lascou? Porque como é que pode 144 graus ficar com uma fatia bem menor do que uma fatia de 132 graus? Tem alguma coisa errada aí, não tem? E o que está errado? É a lógica que você usou. E por que essa lógica está errada? Porque se você marcar o 134 aqui, você está considerando que começou esse ângulo a partir do zero. Porque do zero até 144 vai ter 144. Só que você não começou do zero. É que você começou a fazer a partir do 132. Então, do 132 ao 144 não tem 144. Do 0 ao 144 tem, mas do 132 ao 144 não. Então, o que a gente precisa fazer é marcar 144 graus a partir dos 132 que a gente já tinha marcado. E para isso basta fazer uma operação de soma, uma operação de adição. Então, eu vou fazer os meus 132, aí estou colocando aqui em azul, mais os 144, que vai dar 276. E agora eu tenho a segunda parte. E note, essa segunda parte da pizza ficou maior do que a primeira parte. Ora, tem que ficar maior, porque tem que ser proporcional ao ângulo. O ângulo maior tem que ter a maior parte da pizza. Tá claro isso para vocês? E essa fatia aqui é a fatia do 30 ao 43 anos. Beleza? E agora vai cair drasticamente. Ó. Com 4, eu preciso de 48 graus, mas 48 a partir do 276. Então, eu faço 48 a partir de 276, vou colocar aqui, ó, 276. Eu queria deixar claro que você não precisa fazer duas linhas assim, eu só estou fazendo que é para deixar com a mesma cor, que é para você visualizar um pouco melhor, tá bom? Estou fazendo aqui com coral. Então, eu preciso pegar 48 a partir daqui. E pegando 48 a partir daqui, eu terei 324 graus. Então, aqui está o 315. Por isso que a gente coloca essas marcações aqui, para você poder se orientar, para você não ficar perdido. 315 está mais ou menos aqui. Eu fui subindo 324 graus. E aqui seria a classe do 43 aos 56 anos. Beleza? Agora eu tenho 24 graus. 24 a partir do 324. Não é isso? 324 mais 24, 348. Aqui é o 360. Eu venho mais ou menos por aqui, ó. E vou marcar o 348, beleza? E essa fatia aqui menor, ela vai ser do 56 ao 69. Então, tentem perceber, aqui tem 4, tem um tamanho, aqui tem 2, que tem a metade do que tem de 4, e aqui ficou a última, que eu não preciso nem marcar aqui com verdinho nem nada, vou apenas colocar aqui a classe que vai de 69 a 82. Bacana isso, um pouquinho demorado, um pouquinho complicado, mas eu acho que é perfeitamente possível. Numa prova de seleção, numa empresa onde você tem a incumbência de criar um gráfico de setores e eles não te dão um notebook ou um computador para utilizar o Excel para ele fazer de forma automática para você,
eu acho que você pode muito bem apresentar o seu conhecimento, mostrar a sua capacidade, mostrar lá para ou a pessoa que está te entrevistando, assim, ó, pode me contratar porque eu sei fazer isso, não preciso da ferramenta tecnológica. Se tivesse, seria muito mais rápido, mas já que não tem, a gente faz do mesmo jeito. Bacana? Acho que ficou bastante claro isso aí para vocês, não ficou? Mas eu prometi que ia fazer de duas maneiras diferentes. Essa videoaula está ficando um pouco longa, mas acho que é importante a gente fazer das duas maneiras diferentes. Então vamos lá, agora a gente vai utilizar a frequência relativa. E utilizando a frequência relativa, a gente também já vai fazer logo uma associação imediata entre as porcentagens e os ângulos. Por quê? Nós temos aqui a circunferência, a gente já viu que ela tem no total 360 graus, beleza? Se eu dividisse essa circunferência em 100 partes, e por que 100 partes, Ney Trevas? Porque eu estou querendo fazer a referência aqui agora com o meu tudão, que o meu tudão é 100. Lembra que naquela hora o meu tudão era 30, mas agora o meu tudão é 100, 100%, já que eu vou usar a frequência relativa, já que eu vou usar a porcentagem, o tudão é 100. Se eu dividir ela em 100, você concorda que nós teremos 100 partes de 3,6 graus? É fácil, é só pegar o 360 e dividir por 100. Dividir por 100 não precisa ficar fazendo conta no papel, é só andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então a vírgula está aqui, uma é dividir por 10, duas, ela vem entre o 3 e o 6, 3,6 graus. Então eu terei 100 partes de 3,6 graus. Cada parte dessa, de 100%, cada parte das 100 terá quantos por cento? 1%. Então cada 1% vale 3,6 graus. Compreendeu o raciocínio lógico? Dividir em 100 partes de 1%, 100 partes de 1% dá 100%. 100% dá 360 graus. Mas cada partinha de 1% tem que valer 3,6 graus. Então essa é a associação perfeita que a gente vai fazer. Agora apenas uma questão de matemática simples e aplicada. Continha de multiplicar. E por quê? Vamos lá. A primeira parte é 36,7%. O que eu tenho que fazer? Se cada 1% vale 3,6 graus, então o 36,7 vai ser 36,7 vezes 3,6 graus. Isso vai me dar um total de 132 graus. 132,12 graus. Alguém vai lembrar aí que a gente não usa a gente não fala, né? A gente não verbaliza o grau dessa maneira, 132,12. A gente usa graus e minutos. Nós teremos que calcular os minutos equivalente a esse vírgula 12 aqui, mas isso não vai ser para a nossa finalidade agora, que é a construção do nosso gráfico de setores, isso não vai ser importante. Então eu vou passar essa parte de falar 132 graus e alguns minutos, que é o que vale esse vírgula 12 aqui. Então vamos lá, a segunda conta vai ser o 40 vezes o 3,6, que vai dar 144 graus. Opa, tem alguma relação que você já viu? O outro vai ser 13,3 vezes 3,6, vai dar 47,88. E assim eu vou fazendo todas as contas até chegar aqui no fim, que vai dar 11,88. Então, esse aqui são os ângulos. Ó, 132 graus, 144, aqui está muito próximo de 48, aqui 24 graus e aqui muito próximo de 12 graus. Lembra das coisas que a gente fez? Olha, quando eu utilizei a frequência simples, deu isso aqui, ó, 132, 144, 48, 24 e 12. E agora, fazendo a frequência relativa, deu 132,12. Está muito próximo? Está muito próximo. Vai fazer diferença aqui na hora da construção? Não vai fazer diferença nenhuma. Por isso que eu já deixei até o desenho pronto. Usando a frequência, 12 equivalia a 144. Usando as porcentagens, 144. Aqui valia 48 e na nossa última conta agora 47,88. 24, 24,12 e aqui deu 12 e aqui deu 11,88. Então eu deixei esses valores aqui de comparação para você ver que dá muito próximo e que na prática aqui para a gente, que tá apenas com a intenção de fazer o gráfico de setores, não vai fazer a menor diferença. Então você pode usar um método ou pode utilizar o outro método, sempre criando referências aqui na sua circunferência para você não se perder aonde estão os ângulos e que vai dar certinho. Tá bom, galerinha? Acho que a videoaula ficou um pouquinho extensa, mas acho que deu para você compreender bem como é que se constrói o gráfico de setores. Um pouco mais trabalhoso, não é difícil, mas é um pouco mais trabalhoso. Talvez os outros sejam mais tranquilos, já que tem que fazer, vamos fazer um outro que dá menos trabalho. Tá bom? Espero que você tenha entendido muito bem. Pega o seu caderno aí, os seus exercícios da escola, da faculdade, beleza? E se é a primeira vez que você está passando aqui no canal, não se esqueça de se inscrever.
e também de largar aquele joinha aí, porque facilita na divulgação do vídeo Tio Trevas aí no YouTube. Falou? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Até a próxima e bons estudos.